paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma edição do Maranata em Foco. Hoje, aqui no Manaim, na 26ª edição do Unidos em Família, iremos contar uma história de toda uma geração, onde experiências foram marcadas e vividas aqui no Manaim, no Espírito Santo, de Marechal Floriano. Pastor Wallace, seja bem-vindo. A paz do Senhor. É um prazer estar aqui para falar um pouco dessa herança, desse lugar tão maravilhoso. Michele, seja bem-vinda. Obrigada. A paz do Senhor a todos. Wallace, filho, também seja muito bem-vindo. Amém. Muito obrigado. Pastor Wallace, vou começar pelo senhor, que é o patriarca aqui das gerações que estão aqui representadas no programa. Pastor, como que foi o seu contato com a Igreja Cristã Maranata e a vindas aqui para o Manaim logo quando o senhor começou na caminhada? Bem, a nossa vivência no Manaim já faz alguns anos, bons anos, né? Desde a época do diaconato, eu vinha para o Manaim participar das equipes, né? Participava da equipe da Ronda, né? Eu lembro até hoje que a gente saía das madrugadas, né? Para fazer ronda no Manaim, era muito interessante, sempre em duplas, né? Então eu, desde cedo, participei muito. Depois veio unção, aí veio participando da equipe de oração, monitoria. Durante mais de 10 anos, eu e Hernandes, pastor Hernandes, fazíamos monitoria junto, né, no seminário. Então a nossa vida foi assim, nossos filhos foram criados aqui dentro do Manaim, né? Uma experiência assim, maravilhosa, né? A herança que ficou, né? E como que foi trazer as crianças para o Manaim? Acredito que a Michele e o Wallace Filho eram pequenos ainda, intermediários, crianças pequenas. Como foi para o senhor vir a família toda vivenciando essa experiência aqui no Manaim? Quando nós começamos a frequentar diariamente o Manaim, sempre, em todos os seminários, Michele já era adolescente e o Wallace era intermediário. Então, eles viveram muito isso, porque a Ana ficava responsável pela inscrição do Manaim, lá na portaria. Então, desde pequeno, eles ficavam junto com a mãe, participando. Eu lembro, o Wallace era pequeno, ele que fazia a leitura dos crachás dos trabalhadores do Manaim, dos voluntários, né? Para não se expor. Então, ele fazia das pessoas que já trabalhavam no Manaim, né? Michele ajudava a mãe. Então, todos eles começaram a ter atividade aqui no Manaim, né? Foram criados aqui dentro, né? Eu lembro que, na época, eu trabalhava na Vale, só podia vir depois de 6 horas. O Wallace chegava da escola, largava a mochila, almoçava, pegava um ônibus para soltar lá na BR, vinha andando para poder vir trabalhar, para aprender a mexer no som, montar o som. Então, todos eles, a Michele, tiveram atividade no Manaim, né? Então, a vida deles foi aqui, né? Totalmente. Que maravilha. Michele, eu passei também a minha adolescência na igreja. Eu conheci o senhor com 11 para 12 anos e eu tive muitas experiências aqui de vir trabalhar como voluntária, mas também tinha seminários de adolescentes na nossa época, lá da década de... Vamos falar um pouquinho só 90, né? Menos. De 90 tinha seminários de adolescentes. Você também vivenciou isso aqui? Sim, vivenciei. Até estava lembrando sobre isso mais cedo, né? Dos seminários de adolescentes. E foi uma bênção, porque era um seminário de muitos louvores e que eram passados isso para a gente. E eu vivi nesse meio, né? Tanto no Manaim e também no grupo de louvor daqui também. Já passei uma parte da minha adolescência e juventude nesse trabalho aqui que eu amava. E era bem... O Senhor falava muito conosco aqui, né? Nos momentos de oração, nos momentos dos louvores, de reencontrar alguns amigos que a gente nem sabia que frequentava a igreja, mas que a gente chegava aqui no seminário de adolescentes, a gente tinha essa surpresa boa, né? E era uma bênção. Realmente. Eu tive a oportunidade de participar dos seminários, mas também de trabalhar como voluntária, sim, que a gente podia subir para a limpeza, que a gente ficava varrendo esse Manaim o dia inteiro, não ficava uma folhinha no chão. Também já trabalhei na parte de limpeza, era uma bênção. Uma experiência uma pessoa, única, né? A nossa dedicação, o nosso trabalho aqui. A gente vem como voluntário, mas a gente é muito abençoado, né? É verdade. Wallace, conta um pouco da sua experiência como adolescente, jovem, vindo para o Manaim e se dedicar
já ter esse espírito voluntariado, essa fé de entregar ao Senhor ali a obra, o serviço em prol de todos que estão aqui participando. É uma grande bênção, né? Como o pai já disse, né? Desde pequeno eu já podia vir para trabalhar aqui. E a gente via muito em mutirão, né? Tinha um seminário, e no seminário tinha um mutirão. Então sempre gostava de vir, de trabalhar, de mexer nas coisas, de ajudar no plantio, nessas coisas. E sempre criou esse amor pelas coisas do Manaim, né? Eu falo que o Manaim não é minha segunda casa, é minha primeira casa, né? Até a gente brinca, minha esposa falou que sempre orou para alguém que gostasse do Manaim. Você ouviu o clamor dela, né? Então, é uma alegria estarmos aqui. Desde então, nunca deixei de vir ao Manaim, sempre a gente frequenta como voluntário. Como a Michele falou, né, o ser voluntário é algo maravilhoso na presença do Senhor, né? Porque quem é o maior abençoado somos nós, né? Recepcionar o povo. Aqui no Manaim a gente tem a experiência de pegar pessoas de vários lugares, né? Como eu trabalho ali na parte técnica ali, então pessoas de Manaim, de outros lugares, vêm conversar com a gente, então trocar, né, experiências, né? Isso é muito agregador para a nossa vida espiritual, né? Do nosso crescimento espiritual. Isso reflete tanto na nossa vida, na nossa casa, tanto na nossa igreja também. É uma bênção estar neste lugar e poder contribuir com o nosso trabalho voluntário na presença do Senhor. Que maravilha. Pastor Wallace, 2 gerações aqui representadas, sentadas à mesa e fases diferentes do Manaim. E o que é, para quem está nos assistindo em casa, o que é realmente o Seminário Unidos em Família? Bem, eu lembro muito bem quando foi iniciado, quando o pastor Geliti reuniu para aqui Moisés, o que a preocupação dele era que os filhos ficavam sabendo do Manaim, mas não tinha vivência de Manaim. E ele falou, nós precisamos fazer algo que os nossos filhos passem a amar o Manaim, desejar estar no Manaim. Então foi quando concebeu, né, o primeiro Unidos Família com essa vertente. E é tanto isso que a gente vê hoje, quantas pessoas que estão participando, os pais, os avós, né, participando, cuidando dos filhos, né, nós vemos isso acontecer a todo momento. Hoje a gente vê muitos avós como eu, né, vivenciando essa experiência junto com os netos, né? Então isso é extraordinário, é maravilhoso, porque é uma herança a ser transmitida, né? Aquilo que foi importante para a minha vida, eu fico feliz porque os meus filhos entenderam isso e hoje eles estão vivendo e os filhos deles agora estão começando. Daqui a pouquinho o João vai estar trabalhando, aqui a Bia está trabalhando. Então isso é maravilhoso, né? De vez em quando eu e a Ana em casa conversamos sobre isso. Assim, a gente se sente muito realizado diante do Senhor, os nossos filhos terem engajado com a mesma missão, amar as mesmas coisas. E olha que a gente vinha para o Manaim todo fim de semana, porque quando tinha seminário a gente estava, quando não tinha, tinha mutirão. Então a gente pegou a equipe da informática, por exemplo, todo o cabeamento estruturado que foi feito de rede, era a nossa equipe que fazia. Então a gente vinha, a missão do Manaim foi esse grupo que o senhor deu a missão, né? Transmitir com velocidade a doutrina, né, revelada. Então, com o passo do tempo, a gente vai lembrando como o Manaim mudou, né? A estrutura, aquela estrutura um pouco bem simples que era, não tinha muita coisa, chuveiro frio, né? E tinha que tomar banho gelado na época, né? Hoje você pega o Manaim com essa estrutura, os banheiros com água aquecida e tudo mais, é outra. E aí a gente vive isso, né? É muito, muito importante isso. Ah, maravilha. Michele, agora você é mãe, tem uma filha de adolescente para jovem. Para ela, o que é o Manaim? O que representa para você e para ela? Qual é a visão dela do Manaim? Olha, eu sinto um privilégio de poder passar os valores que eu recebi do meu pai para ela e dela ter a oportunidade de estar vivendo aqui no Unidos em Família também, de amar esse lugar e ver também tantos voluntários, tantos servos do Senhor aqui recebendo uma bênção, trabalhando para o Senhor, sendo felizes aqui. E é bem edificante, que eu estou lembrando aqui de uma experiência até que nós vivemos ontem. Chegando ao Manaim, a minha filha falou assim no carro ainda, mãe, como eu amo estar aqui. Então isso assim, estamos no caminho certo, o Senhor tem nos direcionado, a herança tem sido passada e
eu quero muito que ela viva as experiências que eu tive aqui, que ela tenha a oportunidade, que o Senhor também passe para ela, que ela também tenha essas experiências aqui, porque é uma bênção. Estarmos em comunhão e em família aqui no Manaim. São 3 gerações, né? E Wallace, filho, como tem sido para você ver agora o seu filho, bebê, já está participando do Seminário Unidos em Família e ali tem você presenciando, vivendo, relembrando a sua história, mas também vivendo o momento dele ali. É muito importante para nós como pais, eu e minha esposa, né? Temos a oportunidade de trazer o João aqui, lugar que a gente teve tantas experiências. Minha esposa é voluntária aqui também, ela sempre trabalhou no Manaim. Então tem o nosso filhinho já crescendo, já conhecendo o Manaim, já amando as aulas ali de 0 a 3, já fica interagindo. Às vezes tem aquela dinâmica da sementinha. Ele vai com tanta alegria, isso realmente é uma alegria para nós como pais. Iniciar ainda novo, né? Tá com 1 ano e 2 meses ainda, mas nós vemos ali a mão do Senhor, a alegria dele estar aqui. Para a gente é algo maravilhoso que Deus tem feito na nossa casa. Quero agradecer a presença de vocês por estarem aqui compartilhando, porque a gente está vendo que 3 gerações, né? O Wallace, pastor Wallace, Michele, o Wallace filho, e agora os filhos de vocês. É uma grande bênção. E para você que assiste a gente em casa também, fique um testemunho do que é viver a experiência do Manaim, viver em família com o Manaim, porque com certeza isso vai tocar o seu coração. A paz do Senhor Jesus.